Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Agora oficialmente. Abra sua Bíblia no Salmo 113, que foi onde a gente parou na semana passada. Salmo 113. Nós estamos na lição sobre oração, dessa série Primeiros Passos. Eu ia falar Pequenos Passos. Série Primeiros Passos. Estamos falando então a respeito dessa doutrina, a doutrina da oração, ou como é que a Bíblia nos apresenta alguns elementos sobre a oração. Como eu falei na primeira semana, não seria possível nós esgotarmos esse assunto, sermos exaustivos a respeito desse assunto, porque é um assunto que perpassa toda a Escritura. Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia está cheia de referências, de apontamentos, de instruções a respeito da prática da oração. Mas eu acredito que esses assuntos que nós temos pincelado dentro desse tema, oração, eles serão o suficientes para a gente ter uma ideia panorâmica sobre esse assunto e sobre essa doutrina tão importante na vida cristã, que é a oração. Na semana passada, então, nós paramos falando sobre os tipos de oração e falamos sobre o primeiro tipo de oração, que é a adoração. E lemos aí o texto de Salmo 113, do verso 1 em diante, que diz assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Então nós vemos aqui uma pequena expressão, e são vários os salmos, que são salmos que nós chamamos de salmos de louvor, ou salmos de adoração, que contemplam as maravilhas de Deus, contemplam quem Deus é e aquilo que Deus faz. Há uma distinção que é feita, e agora já não sei afirmar se ela é uma distinção teológica simplesmente, ou se ela é uma distinção que nós encontramos base na Bíblia para falar isso, mas há uma distinção que é feita geralmente de louvor e adoração, que louvor fala das coisas que Deus faz, é adorar a Deus por aquilo que Ele faz, enquanto que a adoração seria adorar a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua majestade, pela sua grandeza, pela sua obra. Então essa geralmente é a divisão que se faz sobre o que é louvor e o que é adoração. No final das contas, todas as coisas são a mesma, né? Tanto louvor quanto adoração estão sendo direcionadas a elogios a Deus. A ideia de louvar ou de adorar é essa ideia de elogiar a Deus. Enquanto que nós dizemos que o louvor se trata de elogiar a Deus por aquilo que Ele faz, nós dizemos que a adoração é elogiar a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua essência. E nós vemos a Bíblia então repleta de linguagens de adoração, sejam de expressões de adoração, seja de orações de adoração, sejam salmos que são usados como cânticos, mas que também fazem parte de um entendimento de orações do povo de Deus. O povo de Deus orava esses salmos, cantava esses salmos. Alguns deles eram salmos, inclusive, muito usados nas peregrinações que o povo fazia, saindo das suas cidades rumo a Jerusalém para alguma das festas, o que eram chamados de cânticos de degraus, ou cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. Então nós vemos salmos assim, que eram salmos que o povo ia cantando enquanto se dirigia a Jerusalém. E esses salmos, então, eles tratam de muitos aspectos da vida do povo e da devoção do povo. São orações que falam a respeito de contrição, a respeito de confissão de pecados, a respeito de gratidão, a respeito de intercessão em favor do povo, em favor dos israelitas, para que voltem para a sua terra e coisas do tipo, e também muita, mas muita expressão de adoração, de contemplar a Deus, e em alguns casos até mesmo de contemplar a Deus em vistas dos deuses falsos. Há então alguns salmos também que falam isso, algumas adorações que nós vemos, né, na Bíblia, que comparam quem é Deus com aqueles que são os falsos deuses ou os deuses de outras gerações ou de outras nações. Então há algumas expressões também para comparar e dizer Deus é muito maior, os outros deuses não são nada e coisas do tipo. Tudo isso então expressando a adoração ao Senhor. Esse é o primeiro tipo de oração que nós destacamos, que deveria ser também um tipo de base da nossa oração.
nós nos empenharmos mais nesse tipo de adoração, nesse tipo de oração, aquela que declara quem Deus é, porque é essa oração que nos dá base para crermos que Deus pode realizar outras coisas também. É quando o nosso coração se coloca no lugar certo. É quando nós oramos verdadeiramente em adoração, quando a nossa preocupação na oração é reconhecer quem Deus é, isso vai nos colocando no nosso lugar aos poucos. Quando a gente vai lembrando da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, de que Ele tem feito ao longo da história grandiosas coisas que nós não temos condições de fazer e não temos às vezes condições de dizer, tamanhas são as coisas que o Senhor tem feito, o nosso coração vai encontrando descanso, porque nós vamos lembrando a quem é que nós pertencemos. E até mesmo por confiar em Deus, nem sempre vamos ao fim e pedimos aquilo que começamos a oração com o interesse de pedir. Porque já adoramos tanto a Deus, já reconhecemos tanto a soberania e a graça do Senhor, que o nosso coração já encontra descanso dizendo, Deus está no controle de todas as coisas. Então a adoração ou a oração que entroniza a Deus, ela também é essa disciplina para o nosso coração. A oração ela nos coloca no local certo, por isso nós devemos orar do jeito certo. Orar reconhecendo quem Deus é, quem nós somos, para que a nossa confiança seja colocada nele, e não simplesmente em nós, ou naquilo que a gente acha que tem condições de, com a nossa oração, convencer a Deus a fazer, porque senão Ele não faria. A ideia não é essa. A oração é essa preparação nossa, para reconhecermos quem é Deus, e falarmos a respeito das suas maravilhas. Então a primeira oração, o primeiro tipo de oração que nós vimos na semana passada, foi a oração de adoração, mas ela não é a única expressão que nós encontramos na Bíblia. Nós podemos também falar sobre oração de confissão, que é esse momento em que nós refletimos a respeito da nossa vida, nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Nós devemos então falar com Deus, reconhecendo que nós somos falhos. É uma boa visão, se a adoração é uma boa visão de quem Deus é, a oração de confissão é uma boa visão de quem nós somos. Contemplar a Deus é contemplar a nós mesmos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós olhamos, como diz Tiago, como quem olha para um espelho. Olhar para Deus, olhar para a lei de Deus, olhar para a palavra de Deus, é naturalmente olhar para dentro de nós e ver que existem muitas coisas que estão em desconformidade com quem Deus é. E se nós nos chamamos cristãos, e a palavra cristão significa uma réplica de Cristo, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, não foram eles mesmos que se autodenominaram cristãos. Foi uma tentativa de zombar deles. Foi quando o povo olhou para eles, isso está lá registrado em Atos, quando as pessoas olharam para eles e disseram, esses se parecem com Cristo, ou são cópias de Cristo. Lá vão os cristãozinhos, lá vão os pequenos cristos. Essa é a ideia de cristão, pequenos cristos, aqueles que de alguma forma se parecem com Cristo. E esse é o intuito do cristão, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e a cada dia da sua vida se assemelhar mais com quem Cristo é. Esse é o desejo do cristão. E quando ele olha para a palavra de Deus, quando ele se aproxima de Deus, ele automaticamente compara-se com Deus. Ele vê a santidade de Deus e ele vê a sua santidade. E ele percebe que existem coisas que ainda precisam voltar para o lugar, para que nós possamos refletir verdadeiramente a imagem de Deus no meio dessa geração corrupta. Por isso, o cristão, ao deparar-se com Deus, depara-se consigo mesmo, e isso leva à contrição, isso leva à confissão. Ele reconhece quem ele é e ele clama ao Senhor para que o Senhor possa transformar quem ele é a cada dia. E esse também é um ato contínuo, ou deveria ser um ato contínuo nas nossas vidas. O Salmo 32 fala a respeito disso. Diz assim, Salmo 32, verso 2, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Nós vemos um salmo de declaração, de reconhecimento de erros, apontando então para um desejo de confissão diante de Deus.
de apresentar a Deus as nossas culpas, as nossas falhas. E o salmista, inclusive, vai nos dizer aqui que ele se sentia, enquanto não confessava ao Senhor, enquanto não buscava ao Senhor a respeito daquelas coisas que estavam já incomodando o seu coração sobre a sua vida, ele diz que o corpo dele ia se definhando de tanto gemer, como se os seus ossos se secassem. E assim deve ser o coração do cristão diante dos pecados, ou diante do reconhecimento das suas falhas. Olhar para si e dizer, eu não posso guardar isso em mim, eu não posso acalentar o pecado da minha vida, eu tenho que correr para Deus, apresentar a Deus as minhas falhas, as minhas culpas, porque há uma promessa de que todas as vezes que eu confesso ao Senhor as minhas falhas, as minhas dores, as minhas complexidades de não conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer, todas as vezes o Senhor tem para mim uma purificação. Nós meditamos nisso na semana passada, no texto de Isaías capítulo 6, que Isaías tem aquela imagem que ele vê a Deus, e quando ele vê a Deus, tem todo esse processo acontecendo, lembra? Isaías vê a Deus no alto e exaltado trono, diz que os serafins estavam em volta dele, e eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Isaías diz, e quando eu ouvi isso, parece que as portas do templo tremeram, o templo estava cheio de fumaça, e eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Está vendo essa sequência? Há uma visão de quem Deus é, automaticamente há uma visão de quem nós somos. Aquilo que é visto diante de Deus, a luz da santidade de Deus, leva à confissão. E a sequência do texto diz que quando ele faz essa exclamação, ele continua tendo uma visão em que um anjo vai até o altar com uma tenaz, com um instrumento de pegar brasa, ele pega um carvão em brasa, toca a língua de Isaías e diz, veja, isso tocou a sua língua, e agora a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então essa é uma forma ilustrativa, Deus proporcionando um teatro diante de Isaías, para que ele possa ter esse encontro, que depois, diante de nós, fica tão registrado na palavra, de uma forma tão didática, que quando nós confessamos os nossos pecados, não é isso que diz lá 1 de João capítulo 1, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está encenando diante de Isaías aquilo que João deixa descrito para nós. Ele confessa o pecado, e se confessar o pecado, Deus é fiel, e o texto lá inclusive de Isaías 6 fala, olha, isso tocou a sua boca, então o seu pecado foi perdoado e a sua culpa foi removida. Exatamente o que João está falando, olha, os nossos pecados são purificados e as injustiças são retiradas de nós. Amém, queridos? Esse é o processo. E aí, qual é o meio pelo qual Deus usa para que nós sejamos purificados? Qual é o meio de graça pelo qual Deus nos purifica? A oração de confissão. O que nos purifica é o sangue de Cristo. O que nos purifica não é a oração. A oração é o meio pelo qual nós nos apresentamos diante de Deus. Porque aprove ao Senhor que nós clamássemos a Ele por misericórdia, para que o sangue de Cristo cobrisse todas as nossas transgressões. Por isso nós chamamos de a oração de um meio de graça. Deus estabelece a sua graça, e Ele estabelece a sua graça de diversas formas. Salmo 51, 1 a 3, um outro salmo escrito por Davi. Esse salmo é após o pecado de Davi com Batseba. Davi adultera, Davi manda o marido de Batseba para frente da batalha para que ele pudesse morrer. Então ele é confrontado pelo profeta Natã, e quando ele é confrontado, então ele se entrega ao Senhor, ele se arrepende dos seus pecados, ele não guarda os pecados para si mesmo. Então ele escreve 2 salmos, nós lemos o Salmo 32 e agora estamos lendo o Salmo 51, do verso 1 ao 3, que diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Nós vemos então uma oração de confissão. Alguém que reconhece diante de Deus que existem coisas que não deveriam estar ali. E nós somos chamados também a orar, nós confessando os nossos pecados. Eu confesso que nós falhamos um pouco como igreja, como comunidade, em repartir momentos de oração específicos. Acaba que nós temos um cronograma, né, uma forma de fazer culto, e ela tem um jeito engessado,
que às vezes não abre espaço para estas coisas. Por isso nós temos que conhecer, tentar implementar na nossa rotina cultica, né, na nossa liturgia, mas conhecer para que nós possamos também orar, para que nós possamos também em nossa casa, no nosso ambiente secreto, porque às vezes a gente nem sabe por onde começar a orar. A gente que não sabe como orar, ou pelo que orar. E quando a gente consegue pelo menos repartir em assuntos, agora a oração de adoração, a nossa cabeça vai conseguindo formatar melhor uma sequência lógica para a nossa oração. Então, agora eu vou fazer uma oração de adoração. E aí eu me contenho ali dentro daquele ambiente da adoração. Isso vai também treinando a minha oração. Isso vai treinando o meu coração, até que isso seja um momento fluido, onde eu não precise mais me esforçar tanto para passar tempo com Deus em oração. Às vezes a gente vê pessoas tentando orar e passa os 5 minutos, já não tem mais assunto com Deus, né? Parece que já foi tudo. Porque nem sempre consegue organizar as ideias. Não tem nada para dizer para Deus, não. Dizer para Deus a gente tem muita coisa para dizer. Só que nem sempre a gente consegue organizar os assuntos. Então é bom entender esses grupos de divisão, para que a gente possa pelo menos saber o que a gente vai fazer. Eu vou entrar em um período de adoração. E aí eu vou me preocupar em olhar para aquilo que Deus realizou em mim, para quem Deus é. E aí é o esforço de renovar a minha mente, de trazer à memória aquilo que me dá esperança, de colecionar na minha mente, nesse momento de oração, todas as coisas que eu consigo lembrar que Deus realizou em mim de forma específica, na sua igreja, ao longo da história, e eu vou glorificando a Deus por aquilo que Ele fez. Mas não só isso, eu vou glorificando a Deus por quem Ele é. Mas para glorificar a Deus por quem Ele é, para não adorar um ídolo, eu tenho que conhecer o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro se revela através da sua palavra. Então, para eu conhecer os atributos de Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Quanto mais eu souber sobre quem Deus é, mais conteúdo eu tenho para as minhas orações, porque eu estou conhecendo mais a Deus. Pensa nisso assim, quando a gente vai ter um relacionamento com uma pessoa, talvez alguém que você nunca conheceu e está ali no momento, começa a conhecer aquela pessoa. As primeiras vezes que a gente está junto ali, às vezes é um pouco desconfortável, porque a gente não se conhece muito bem, a gente não tem muito assunto, não sabe o que a gente tem muito em comum, né? E a gente já puxa aquela, poxa, parece que vai chover, né? O tempo está frio, a gente vai para o common sense ali, vai para um negócio que todo mundo já vai falar. Mas com o passar do tempo, a gente vai adquirindo afinidades, a gente vai conhecendo os gostos, e os nossos gostos são conhecidos, a gente vai encontrando pontos de contato, e a intimidade e o relacionamento vai aumentando. Quanto mais tempo nós passamos com uma pessoa em qualidade de tempo, mais a gente conhece essa pessoa. Não é diferente com Deus. Quanto mais tempo nós gastamos conhecendo o caráter de Deus, mais intimidade nós temos com Ele, mais relacionamento nós temos com Ele. Porque comunhão fala de tempo. Comunhão fala de ter coisas em comum. É quando nós gastamos tempo com Deus. E gastar tempo, talvez seja uma palavra não tão boa, investimos tempo com Deus. Oração nunca é gastar tempo, é investir tempo na nossa espiritualidade, investir tempo em conhecer a Deus. E a oração de adoração, então, é esse momento em que a gente pode parar e dizer, quem é Deus? Será que eu sei quem é Deus? O que eu sei a respeito de Deus? O que eu sei a respeito das obras que Deus faz? E aí, na oração, essas coisas vão voltando à tona e eu vou me lembrando de quem é Deus. E diante da majestade de Deus, me leva a um segundo passo. Espera aí, eu estou diante de alguém tão grandioso, tão santo, tão poderoso, como disse Isaías. Ai de mim, eu sou um pecador, os meus olhos viram um rei. E diante de Deus, então, nós nos esvaziamos de nós mesmos e passamos para a prática da confissão. E confessar, não fala só de nós confessarmos pecados pontuais. Fala de confessar quem nós somos, de reconhecer quem nós somos diante de Deus, de lembrar que nós somos os servos, de lembrar quem nós éramos sem Cristo, de lembrar da nossa condição humana, de lembrar que o nosso coração, nós não só cometemos pecados, mas o nosso coração é inclinado ao pecado. Só existem atitudes exteriores porque elas primeiro são interiores. Então confessar a Deus não é simplesmente dizer, Senhor, eu menti, Senhor, eu pensei o que não devia pensar. Confessar ao Senhor é lembrar diante de Deus quem nós somos. Dizer, Senhor, o meu coração necessita da lavagem do Teu Espírito Santo todos os dias. Eu preciso ser transformado à Sua imagem, ao Seu caráter todos os dias.
Porque o meu coração ainda é um coração humano, falho, que necessita de transformação. E aí você apresenta situações específicas, sejam elas situações específicas de coisas que você fez, mas também coisas que deixou de fazer. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, isso também é pecado. É parar e pensar: Senhor, eu sei o que eu devia estar fazendo, tem misericórdia de mim, porque eu não estou fazendo. Estou sendo obstinado à tua vontade, obstinado à tua palavra. O Senhor já me convenceu de que eu tenho que fazer isso, mas eu ainda continuo andando nos mesmos caminhos. Vê que aí a gente tem bastante tempo, né? Para gastar com Deus, não tem? Bastante tempo para investir em oração, se nós começamos a olhar por essas áreas da nossa vida. E depois então vem um outro tipo de oração, que essa aqui eu acho que a gente não precisa nem falar, que essa aí ela é natural, todos nós conhecemos e praticamos, que são as orações de petição, que é o pedir. Essa aqui a gente, né, pode até passar batido, que essa aqui a gente é PhD. Pedir para Deus é uma coisa que a gente mais sabe fazer, né? Mas há espaço para orarmos pelas nossas necessidades, pelas necessidades da nossa família. Há espaço diante de Deus para nós apresentarmos os nossos pedidos, para nós apresentarmos aquilo que nós queremos. Há espaço diante de Deus para essas coisas assim. Nós vemos assim muitos exemplos de gente que pedia aquilo que queria, inclusive o próprio Jesus, dizendo: Senhor, o que eu quero nesse momento é que, se for possível, o Senhor afaste de mim esse cálice. Jesus está apresentando um pedido pontual, mas ele não termina assim. Ele diz: todavia, seja feito conforme tu queres. Não há barreiras para que apresentemos os nossos pedidos a Deus. Não há barreiras para nós colocarmos diante do Senhor aquilo que a gente acha que a gente deve, ou que a gente precisa, ou que a gente quer. Mas é um pouco de falta de sabedoria quando a gente termina um momento de oração assim. É falta de sabedoria quando a gente acha que a gente sabe o que a gente precisa. Não que a gente não possa apresentar esses achômetros diante de Deus. Mas é importante nós nos lembrarmos quem é o Senhor. E que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa é falha, a nossa muda, a nossa é variável. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. E existem coisas que a gente pode pedir com certeza, com convicção absoluta de que é a vontade de Deus, porque existem muitas coisas que Deus deixa muito claro que essa é a vontade dEle. E aí quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, fica mais fácil de orar, não fica? Fala a verdade. Você sabe exatamente o que você deve orar, fica muito mais fácil de orar. Então a Bíblia nos ensina muitas coisas que são coisas que deveríamos orar ou pedir. Nós vamos falar um pouco sobre elas aqui. Mas quando nós não sabemos a vontade pontual de Deus a respeito de uma situação, nós podemos sim apresentar diante de Deus os nossos pedidos, de acordo com a forma como a gente acha que deveria pedir. Mas não é sábio terminar um momento de oração sem antes dizer: Senhor, mas o Senhor sabe muito melhor que eu. Faça a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se por um acaso a tua vontade se parecer com a minha, glória a Deus, é bônus. Mas se não, Senhor, eu confio nos teus critérios, eu confio nos teus juízos, e eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Essa é uma oração de um servo. Essa é uma oração de alguém que confia em Deus. E fica muito mais fácil orar assim, se a gente já gastou um bom tempo em adoração a Deus, lembrando quem Ele é, lembrando do caráter dEle, lembrando do poder dEle, lembrando da bondade, da misericórdia, da graça que nos alcançaram. Fica muito mais fácil nós confiarmos a Deus os nossos pedidos e as nossas dificuldades. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, um texto que também é bem conhecido no Sermão do Monte, em que Jesus diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E ele dá o motivo pelo qual nós devemos pedir. Olha o verso 9. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 10. Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós somos orientados até mesmo por Cristo a orarmos.
e a pedirmos que Deus faça coisas na nossa vida, que Deus nos abençoe. Afinal, o cristão entende que Ele é a fonte de todas as coisas, que Ele é a fonte de toda provisão, seja provisão material, seja provisão emocional, seja provisão espiritual. Deus é a fonte de todas as coisas, então Ele busca em Deus, em primeiro lugar, todas as coisas. Antes de dar um passo, antes de lançar um projeto, Ele busca em Deus a aprovação para a sua caminhada. Na verdade, Ele busca em Deus qual é a caminhada que Deus aprova, mais do que simplesmente desejar que Deus faça a minha vontade. O cristão é aquele que busca conhecer a vontade de Deus para que possa caminhar debaixo dela. Não é simplesmente apresentar a minha vontade diante de Deus, mas é conhecer quem Deus é e caminhar debaixo desse conhecimento de quem Deus é. Isso é caminhar pela fé. Viver por fé é viver de acordo com aquilo que Deus diz ao seu próprio respeito e aquilo que Ele diz ao nosso respeito. É viver baseado naquilo que sai da boca de Deus. Isso é viver pela fé. E nós temos estudado muito aqui nas quintas-feiras. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E a gente tem que saber como é que Deus recompensa, o que é que Deus recompensa, como é que nós nos aproximamos de Deus. Há um jeito para se aproximar de Deus. Nós nos aproximamos de Deus de qualquer jeito. Há um jeito de adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus de qualquer jeito. Por isso, todas as vezes que nós não adoramos aquele que se revela na palavra, nós criamos para nós um outro Deus. E todas as vezes que nós não adoramos como Ele nos ensina, nós estamos criando um outro Deus e uma outra forma de adorar. Por isso, oração, adoração e conhecimento da palavra caminham juntos. Quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu coração se inclina em oração, em adoração, em canções, em tantas outras coisas. E quanto mais eu adoro ao Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu desenvolvo práticas espirituais, mais eu vou me lembrando daquilo que o Senhor já me ensinou através do Espírito Santo, e mais eu vou encontrando espaço no meu coração para conhecer mais a Deus, e não só conhecê-lo, mas fazê-lo conhecido nesse mundo. Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo também fala a respeito de pedidos. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Note que ele está falando sobre tudo na vida. Não há espaço que não seja coberto por isso. Não andem ansiosos por nada. Nada ocupe a preocupação de vocês. Ao contrário, em tudo, sejam as suas orações, súplicas e ações de graças, apresentando os seus pedidos a Deus. Aqui ele cobre então tudo. Não andem ansiosos por nada. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, todas essas coisas apresentem ao Senhor através de oração, súplicas, ações de graças, fazendo os seus pedidos a Deus. Somos chamados a colocarmos as nossas angústias diante do Senhor, a pedirmos também diante do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. A oração modelo que Jesus nos dá. Nós vemos nessa oração modelo que o Senhor nos dá, nós vemos aqui um padrão sobre pedidos. É claro que essa oração feita por Jesus é uma oração didática. O intuito dessa oração não é simplesmente que a gente vá repetindo ela em todo o tempo, mas Jesus está colocando padrões. Lembra que quando Jesus ensina essa oração, o Evangelho de Lucas nos diz que os discípulos de Jesus vieram até ele dizendo, olha, nos ensina a orar, porque João Batista está ensinando os discípulos, ou ensinou os discípulos dele a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. E os discípulos de Jesus eram judeus praticantes, e judeus praticantes oravam, pelo menos 3 vezes ao dia. Era uma prática constante dos judeus orar. Mas o que eles estão pedindo não é, Senhor, a gente não sabe, a gente nunca orou. Não é isso que eles estão pedindo. É, Senhor, qual é o modelo? Quais são as coisas que devem ocupar a nossa oração? E Jesus nos ensina a famosa oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, mas que ao longo da história também foi chamado de oração dominical, oração a Deus, né, ao Senhor. No versículo 9 fala isso. Jesus diz, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vemos aqui então uma divisão, e aqui eu coloquei só de uma forma mais fácil da gente enxergar, que Jesus organiza essa oração com 3 pedidos a Deus e 3 pedidos em relação a nós mesmos. 3 pedidos em relação à vontade de Deus e 3 pedidos em relação às nossas necessidades. Então nós vemos no versículo 9 o pedido sobre o nome de Deus, no verso 10 o reino de Deus e a vontade de Deus. E depois, em relação a nós, há uma provisão pelas necessidades cotidianas, o pão nosso de cada dia, há um pedido pelo perdão dos pecados e há um pedido pela proteção. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido para que Deus proteja esse cristão. E já algumas vezes nós estudamos esse texto aqui na nossa igreja. Essa é, como eu falei aos irmãos, a 3ª vez em que a gente esmiuça um pouquinho esse texto. E existem muitos livros escritos a respeito da oração do Pai Nosso, que se aprofunda ainda mais nesse conteúdo. E mais a gente vai vendo que, se a oração do Pai Nosso for o nosso modelo de oração, essa é uma oração profunda, e essa é uma oração, do ponto de vista humano, bem perigosa. Perigosa porque ela expressa a nossa dependência de quem Deus é. Porque antes de se ocupar com as nossas necessidades, há uma ocupação com o caráter de Deus. Há uma ocupação para que Deus seja colocado à mostra. Em João capítulo 14, se eu não me engano, é João capítulo 14, Jesus diz: olha, vocês ainda não pediram nada em meu nome, mas peçam. Porque tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, nós inclusive lemos esse texto há um tempo atrás, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. O que Jesus deixa claro é o seguinte: as nossas orações apresentadas diante de Deus e respondidas diante de Deus, elas têm como objetivo principal colocar Deus em foco. A resposta das nossas orações tem como objetivo principal tornar Deus ainda mais famoso, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso, Jesus ensina nesta oração que a primeira preocupação do cristão, discípulo de Jesus, é a preocupação para que Deus seja colocado em foco. Por isso a oração começa dizendo: santificado seja o teu nome. Santificado é separado, diferente de outras coisas, que o teu nome seja conhecido como um nome separado. E aí a gente vai pensar assim, tá, mas a gente sempre quer que o nome de Deus seja conhecido? A gente sempre quer que o nome de Deus seja respeitado? E quando isso custa que o nosso nome seja diminuído? E quando isso custa que a gente seja humilhado, para que o nome de Deus seja exaltado? E quando, para que a gente não difame o nome do Senhor com as nossas práticas, com a nossa vida, com as nossas escolhas, a gente acaba tendo que ouvir algumas coisas que a gente não gosta de ouvir chacotas. A gente ainda quer que o nome de Deus seja feito santo? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. A gente quer que o nome de Deus cresça ou que o nosso nome cresça? Porque se a gente quer que o nosso nome cresça, em muitos momentos a gente vai esconder até mesmo que a gente é crente, para que o que as pessoas vão pensar de mim, né? Mas se a minha vontade é que o nome do Senhor cresça, eu estou pouco me lixando para o meu nome nesse caso. Então orar dizendo: Senhor, que o teu nome seja santificado, em alguns momentos é dizer: ainda que isso custe o meu nome, ainda que isso custe a minha fama, ainda que eu seja humilhado pelo teu nome, o meu desejo é que o teu nome seja santificado. Está vendo como essa oração já começa perigosa? Depois ele fala sobre o reino de Deus. O que é reino? Controle, direção, domínio. E a gente quer que o reino de Deus seja estabelecido, amém? Que o controle de Deus seja estabelecido, não é isso? Mas e se isso custar o nosso controle? E se a gente tiver que abrir mão de certas coisas que estão no nosso controle, para que o reino de Deus seja feito? Será que as coisas que nós oramos, as coisas que nós pedimos, no final das contas, se Deus conceder exatamente aquilo que nós estamos pedindo, o nome dele vai ficar mais famoso ou não?
Será que as coisas que nós pedimos a Deus, se Deus responder exatamente como estamos pedindo, o reino dele vai ser construído ou vai ser destruído? Porque às vezes nós nos ocupamos de certos pedidos que nos atrapalham de sermos úteis no reino de Deus. Nós nos envolvemos com coisas que pedimos a Deus, dizemos: Senhor, me dá isso, mas isso vai impedir na minha vida que eu seja um construtor desse reino que eu sou chamado a ser um co-participante. Por isso que essa oração é perigosa. Venha o teu reino, ainda que eu tenha que subjugar aquilo que está debaixo do meu controle, ainda que eu tenha que perder o controle, ainda que aquilo que eu estou tão acostumado a tomar conta, que eu diga: não, Senhor, isso está nas suas mãos. Aí vem a outra parte, que também é difícil de orar, seja feita o quê? A sua vontade. E mais, na terra, como ela é no céu. Já parou para imaginar como é que a vontade de Deus é feita no céu? Já parou para pensar? Acho que Deus fala alguma coisa lá no céu, os anjos falam: não estou muito afim de fazer isso hoje não. Não, Senhor, eu acho que o Senhor está equivocado. Acho que é melhor não, né? Não, Deus reina absoluto sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo. Nós, seres humanos pecadores, lutamos contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos, por natureza, contrários a Deus, inimigos de Deus. E estamos em todo tempo tentando sabotar a vontade de Deus. Essa é a postura natural humana. Mas a oração que o Senhor nos ensina a fazer é: Senhor, que a tua vontade seja estabelecida de forma tão perfeita na terra, como ela é perfeita e absoluta nos céus. A ponto de que não haja nenhuma resistência, ao ponto que ela seja completa. Além disso, nós estamos clamando pelo reino de Deus sendo estabelecido na terra. Uma oração que nós podemos chamar de uma oração escatológica. Nós estamos dizendo: Senhor, volta, abrevia esses dias. Estamos orando: Senhor, muda todas essas coisas, que sejam subjugados todos os inimigos. Senhor, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, né? A gente canta de vez em quando: Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor. E esse é um desejo da igreja primitiva que foi se perdendo ao longo do tempo, em que é difícil nós vermos hoje cristãos dizendo: Senhor, volta. Muito mais fácil dizer: Senhor, ainda não. Tanta coisa que eu quero fazer, tanto lugar que eu quero conhecer. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu falava: Senhor, não volta enquanto eu não casar. É a minha vontade. E a gente vai deixando esse desejo não fervilhar no nosso coração, porque estamos ocupados pensando em outras coisas. Você consegue lembrar nesse último ano quantas vezes você orou dizendo: Senhor, abrevia a tua volta? Consegue lembrar quantas vezes ao longo desse ano, talvez esse mês, quantas vezes você diz: ora vem, Senhor Jesus, vamos acabar com tudo isso, Senhor, vamos começar logo esse reino do Senhor. Esse mundo está tão bagunçado, eu sou tão bagunçado. Senhor, tem misericórdia de mim, abrevia esses dias. Esse é um desejo que deve ocupar o coração do cristão. Nós somos chamados a orar: seja feita a tua vontade, venha o teu reino e o teu nome seja santificado. Amém, queridos? Aí depois a gente parte para as nossas necessidades, que também são perigosas do mesmo jeito. Que a gente ora dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que é o pão nosso de cada dia? É a confiança de que Deus é quem provê diariamente aquilo que nós necessitamos. Agora eu faço uma pergunta: se Deus responder a sua oração, o pão de cada dia me dá hoje, você vai ficar ansioso ou feliz? Pensa aí. Alguns estão pensando: acho que eu vou ficar feliz. Agora pensa o que isso significa. Isso significa você olhar para a sua vida e dizer: eu tenho de comer hoje, mas amanhã não. Você olha para frente, e às vezes a gente fica desesperado quando a gente olha para a conta e fala assim: bom, acho que não vai dar para chegar até o final do mês. A gente tem até alguns dias, né? Mas a oração é: Senhor, que eu aprenda a descansar no Senhor para as minhas necessidades dia a dia. Imagina se Deus responde literalmente essa oração: o pão, o cuidado desse dia, Senhor, me dá hoje. Como Jesus vai dizer: basta cada dia o seu mal, né? Mas é difícil para a gente olhar para amanhã e dizer: mas amanhã não está garantido. Amanhã eu não sei como é que vai ser.
Eu tenho para hoje. E depois que eu comer, acabou. Sabe, quando você olha na despensa, eu já fui seminarista, então eu falo com propriedade. Você olha para a despensa e está o último miojo lá. Você não sabe de onde é que vem, se vem miojo amanhã, se não vem. E você diz, Senhor, o pão de cada dia, obrigado pelo pão de cada dia, me dá hoje o pão de cada dia. Isso nos leva mais uma vez à dependência. A crer que Deus está no controle, de que Ele supre as nossas necessidades. O pão é o alimento necessário para a vida, é um símbolo do alimento necessário. O que envolve também todos os cuidados necessários para a vida. É saber que Deus é quem cuida de nós diariamente. Por isso que estou falando, essa oração é perigosa, gente. Quando a gente entende ela, essa oração é perigosa. O pão de cada dia nos dá hoje. A outra então, versículo 12, perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Que oração gostosa, né? Mas ela não acaba aí nessa frase, não. Tem uma condicional aí que é colocada. Lembra da condicional? Assim como nós perdoamos. Senhor, estabelece justiça na nossa vida, assim como nós estabelecemos justiça na vida dos outros. Estabelece misericórdia na nossa vida, assim como a gente estabelece misericórdia na vida dos outros. Que o Senhor retribua a nós aquilo que nós estamos dando aos outros. Aí fica mais difícil ainda de pedir perdão, não fica? E por último, a gente pede proteção. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. É reconhecer que nós estamos num mundo em que somos assediados por toda sorte de desejos enganosos, que somos rodeados pelo pecado de perto, que Satanás está em todo o tempo, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e que a única coisa que pode nos garantir a santidade é uma vida de total dependência de Deus, de estarmos atentos à vontade de Deus, e dizer, Senhor, que a Tua vontade seja feita, que o Teu reino seja estabelecido, que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Senhor, não deixa que eu seja um empecilho para que essas coisas aconteçam. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Livra-me do mal. A palavra mal aí, ela está no masculino. A ideia é livra-nos do maligno, livra-me do diabo, livra-me deste ser espiritual que está em todo o tempo tentando matar, roubar e destruir. Não me deixe cair em tentação, porque as tentações virão. As vontades de que a minha vontade seja feita virão, mas não me deixe cair em tentação, Senhor. Isso só pode ser pedido por alguém que reconhece que não é capaz sozinho de segurar as pontas. Alguém que reconhece que depende de Deus, principalmente para ser espiritual, que não é bom o suficiente, que não é santo o suficiente. Afinal, a Bíblia vai nos dizer, aquele que pensa estar de pé, lembra do texto? Cuide para que não caia. Eu acho muito legal que o texto fala, aquele que pensa está de pé. Em outros momentos a gente vê a Bíblia dizendo, Tiago citando uma parte de Provérbios, que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. A ideia é, lembre-se quem você é. Lembre-se que se você não estiver aos pés do Senhor todos os dias, o pecado que, como diz Hebreus 12, tenazmente nos assedia, de perto nos assedia, esse pecado vai te derrubar. Como é que a gente vence o pecado? Como é que a gente vence as tentações? Em uma vida de total dependência de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu reconheço quais são as fraquezas da minha vida. Senhor, me ajuda a superar essas fraquezas da minha vida. Dá-me condições. É estar sempre alerta. Sempre com as anteninhas ligadas. Fugindo da aparência do mal. Saindo de lugares onde o pecado se torna mais fácil de ser cometido. Evitando circunstâncias, amizades, locais, que promovem aquilo que há de pior em nós. Porque o nosso coração continua enganoso. Por isso a gente não dá lado para o capeta. A gente foge. Se eu sei que existe um lugar que é mais fácil pecar, eu não vou nesse lugar. Se eu sei que existe uma pessoa, que quando eu estou com essa pessoa,
fica muito mais fácil eu colocar para fora algumas coisas que não deveriam ser colocadas para fora, eu evito. Amém, queridos? É a nossa atenção. E sempre em constante oração, dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E aí ele termina do mesmo jeito que ele começa, apontando para Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não dá para terminar a oração de um outro jeito, se a gente reconhece que nada na nossa vida tem a ver com a gente, é tudo a ver com o Senhor e com a força que Ele nos dá para que a gente possa desenvolver alguma coisa. Por isso nós oramos pedindo. A minha intenção era encerrar hoje, mas ainda tem material para a semana que vem. Então, semana que vem a gente continua no assunto sobre oração, tá? Paramos aqui sobre petição. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça compreender a sua palavra dia após dia, em nome de Jesus. Amém?